Bom e abençoado dia a todos vocês. Mais uma vez, eu quero convidar os amados irmãos a meditarmos na palavra do Senhor Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 34, que diz: Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Que ação extraordinária do ministério de Pedro. Como um homem cheio do Espírito Santo está sempre disposto a exaltar a Cristo. O servo de Cristo exalta a Cristo. Pedro é aquele discípulo disposto a exaltar sempre a Cristo. Pedro é alguém disponível para servir a Cristo. Pedro está disponível para pregar às multidões, como nós vemos ali no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, quando ele prega, então quase 3.000 pessoas são convertidas, e depois, em Atos 4:4, após Pedro ter pregado novamente ao Senhor Jesus Cristo, aquelas multidões, a igreja cresce a um número de quase 5.000 pessoas. Pedro é alguém que está disponível. Pedro está disponível para pregar às multidões, falando de Cristo. Pedro está disponível principalmente para pregar a indivíduos, como é a cura de Enéas ali em Lida, como é a ressurreição de Dorcas ali em Jope. Observe que a disposição de Pedro em servir ao Senhor Jesus Cristo vai lhe levando a experiências ainda maiores e experiências extraordinárias. Pedro cura Enéas, um homem há 8 anos paralítico. Pedro olha para aquela pessoa e disse que Jesus Cristo te cura. Pedro não disse eu em nome de Jesus, eu, Pedro. Pedro não exaltou a si mesmo, mas exaltou ao seu Senhor, exaltou a Cristo Jesus. Pedro está disposto, como servo, a exaltar sempre ao seu Senhor. Que tenhamos esse coração disposto a sempre exaltar e a servir ao nosso Senhor da glória. Pedro, ao curar Enéas e ser procurado pelos irmãos em Jope, Pedro se dispõe a ir, e essa disposição de Pedro também de servir as pessoas faz com que ele então viva uma experiência ainda maior. Pedro ora e Dorcas é ressuscitado. Pedro não está só disponível e buscando as multidões, Pedro está disponível e buscando fazer a vontade do Senhor Deus, não a sua própria, nem busca os seus interesses. Pedro busca o interesse daquele que o arregimentou, daquele que o chamou. Pedro é um homem de oração, um homem que vive em total dependência de Deus. Pedro sabe que o poder que ele está exercitando ali não é dele. Pedro sabe que ele é alguém dependente de Deus. Em Atos 9:40, quando ele é chamado ali para visitar o corpo de Dorcas, e Deus então o leva a essa ação de buscar ao Senhor, e sabendo Pedro que o poder que ele agora está usando não é dele, vem do Senhor Deus, que é fonte de todo poder, de toda glória, de toda majestade. Pedro é um homem que ora, que se coloca em total dependência de Deus. Pedro é alguém que busca ao Senhor em oração e encontra a resposta, e assim ele confiadamente ora pela ressurreição de Dorcas, e o Senhor Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ressuscita Dorcas. Assim como curou Enéas e toda Lida, toda a cidade foi aos pés de Cristo, agora o propósito da visita de Pedro ali, mais uma vez, é anunciado pelo Espírito Santo. A ressurreição de Dorcas leva muitos e toda a cidade de Jope a buscar, a conhecer
e muitos se entregarem ao Senhor Jesus Cristo. Pedro, procurando encontra as multidões. Pedro, se dispondo a servir ao Senhor, para pregar a o Senhor Deus leva essa mensagem a toda a cidade. Pedro, então, tem um ministério frutífero. Pedro sabe que aquilo que ele está fazendo não vem dele mesmo. Pedro senta no coração a palavra do Senhor Jesus Cristo, conforme João registra ali no capítulo 15, versículo 5, que diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pedro reconhece que o poder que ele agora está apresentando não vem dele, vem da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Dorcas ressuscita porque o Senhor da glória a ressuscitou. Pedro sabe que, buscando fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, as coisas acontecerão não para a glória própria, não para que o nome dele seja exaltado ou seja reconhecido, mas a finalidade de todo servo é glorificar o seu Senhor. E a ação de Pedro agora, conforme João 15, 8 nos escreve: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Irmãos, que coisa extraordinariamente maravilhosa é sabermos que, ao obedecermos o chamado, ao fazermos a vontade do Senhor, a procurarmos as ovelhas perdidas da casa de Israel, assim como o Senhor veio buscar e salvar o perdido, como Lucas 19:10 registra, assim como nós desenvolvemos o nosso ministério em buscar pessoas, em anunciar o Evangelho a pessoas, o Senhor nosso Deus é glorificado e assim somos frutíferos na obra do Senhor. Nosso ministério acaba recebendo essa autenticidade pela conversão das pessoas, porque o Espírito Santo vai agir através de nós, assim como agiu através da vida de Pedro. Que você seja alguém que viva para exaltar a Cristo sempre. Que você viva como Pedro viveu, disponível tanto para pregar para multidões, como disponível para pregar para uma única pessoa. Que você seja como Pedro, uma pessoa de oração, porque a oração apresenta a nossa dependência total de Deus. A oração, ela vai demonstrar o quanto nós somos fracos e necessitamos da presença do Senhor Deus. E, acima de tudo, a oração vai mostrar que eu preciso conhecer e me aproximar cada vez mais do Senhor Deus para fazer a sua vontade. A oração me leva a essa dependência total do Senhor Deus. Que vivamos uma vida frutífera como a de Pedro, que na disposição de servir a Cristo, tanto diante das multidões, também buscava pessoas e assim o seu ministério foi sempre frutífero. Que vivamos o ministério frutífero também na presença do Senhor nosso Deus. Que em dias difíceis como nós estamos vivendo, que você se disponha a sair para anunciar a Jesus Cristo àquelas pessoas que estão passando por um momento de desespero, de medo, de insegurança, medo da morte. Como Pedro, preguemos a ressurreição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que, como Pedro, venhamos exaltar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor Deus te dê um bom e abençoado dia.